Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O governo ganhou ontem, o presidente ganhou. Aparentemente, o presidente foi o grande derrotado. Desde o dia daquela noite, na verdade, de 17 de maio, quando o Brasil tomou conhecimento da delação dos controladores da JBS, os dois, os irmãos e dos mais 5 diretores, a questão central, o governo ficou paralisado, só pensando numa coisa: como sobreviver. E sobreviver a qualquer custo, e o que fosse possível fazer. E fez. Liberou emendas parlamentares, fez todas as nomeações de segundo, terceiro escalões, teve cenas todas patéticas, comprou a base para obter apenas 263 votos. Nós sabemos que uma PEC, para ser aprovada, precisa no mínimo de 308 votos. Aquela construção feita de presidente das reformas morreu naquela noite de 17 de maio. E o governo acabou ali e foi sepultado ontem, dia 2 de agosto. Não há mais governo, até não se sabe quando. Duvido que o governo termine a 31 de dezembro de 2018, como determina a Constituição, porque novas delações vão aparecer, novas denúncias. Esse governo não sobrevive, é o mais impopular da história e não é possível deixar o presidente impune. Isso não existe. Ou seja, não pode pesar sobre um presidente que, no caso do presidencialismo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Denúncias como corrupção passiva, que é essa que foi apreciada pela Câmara dos Deputados, e no mínimo mais 2 denúncias que podem se fundir numa só, mas a denúncia de obstrução à justiça e formação de organização criminosa, e o presidente sendo acusado pela PGR como chefe da quadrilha. Chefe de quadrilha. Isso é impossível, não há nenhum regime democrático conhecido. Nas experiências que nós sabemos no Ocidente, no mínimo no último século, acusações tão graves que pesam sobre um chefe de Estado, sobre um chefe de governo. Com que autoridade moral ele vai governar se ele está sendo denunciado por corrupção passiva, por obstrução à justiça, formação de organização criminosa, organização do qual ele é chefe, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República? Insisto nisso, não é possível. Ou se a popularidade hoje é de 5, daqui a pouco é de 4, depois de 3, ele está se aproximando do zero. A grande questão é que a crise, a vitória de ontem é aparente, a crise se aprofundou, é muito grave, a desmoralização, ao contrário do que disse o presidente ontem, que é um constitucionalista. Olha a ironia, que o Estado de democracia de direito se consolidou ontem. Ao contrário, as cenas que nós vimos e a forma como os deputados foram comprados, inclusive no próprio plenário, fazendo a venda ali, é uma coisa assim, era coisa de expulsar os vendilhões do templo da democracia, que é o parlamento brasileiro. Foi uma vergonha, mais uma vergonha. O governo acabou, né? Morreu e foi sepultado. O que há hoje é um governo zumbi.